Olá amigos e amigas, vamos iniciar hoje nosso estudo sobre funções, tá? A primeira função que nós vamos estar conversando é sobre a função de primeiro grau. O que é uma função de primeiro grau, né? Vem comigo aqui na tela rapidinho para a gente poder acompanhar. Chamamos de função de primeiro grau toda função escrita da forma y é igual a x mais b, tá? Então ela é chamada de primeiro grau porque o x está elevado à potência 1. E aí você vai observar comigo aqui função de primeiro grau. Também é muito comum você pegar em algumas notações, em alguns livros, ao invés de escrever y, ele escrever f de x igual a ax mais b. Perfeito? Então nós temos essas duas notações, onde cada um desses elementos são muito importantes para a gente. O elemento a, que está aqui acompanhando o x, ele vai receber o nome de coeficiente angular. O b, ele vai receber o nome de coeficiente linear, tá? Então a gente tem aí um cuidado muito grande, porque para que a função de primeiro grau exista, o meu coeficiente angular, ele tem que ser diferente de zero, ou seja, o a, ele tem que ser diferente de zero. Porque se o a for zero, você passa a ter y é igual a b. E aí a gente passa a ter uma função constante, que já já a gente vai falar sobre ela. Vem cá, toda função, põe isso na sua cabeça, toda e qualquer função, ela tem uma representação gráfica. Como assim uma representação gráfica? É um desenho no plano cartesiano, xy ali, que vai estar expressando para a gente essa função. É a representação geométrica da função. Perfeito? Bom, aí vamos lá junto. Pensa comigo, olha, a função de primeiro grau, a representação gráfica dela vai ser uma reta. Tá? Essa reta, por sua vez, ela pode ser crescente ou decrescente. Vem comigo aqui para a tela para você acompanhar. Então, nós temos aqui, ó, olha lá, ó, um plano cartesiano, eixo y, eixo x, uma reta. Nesse primeiro caso aqui, nós temos uma reta crescente. Observe que quanto maior o x, está sendo maior o y, né? Eu pego um x aqui, eu tenho um y, eu pego um x maior que esse, eu tenho y maior. Então eu digo que a minha função é crescente. Só que ao invés de eu ficar olhando para o desenho, se eu quisesse olhar direto para a função, como é que eu sei como ela é crescente? É só olhar o coeficiente a, que é o nosso coeficiente angular, ele é maior que zero. Quando eu tenho uma função onde o a é maior que zero, eu falo que essa função é crescente. Então, galera, o b agora, vamos analisar o b na nossa função. O b, o que vai ser esse b, né? O b, a gente apelidou ele de coeficiente linear. Linear lembra linha. O b vai ser onde a minha função, ela intercepta o eixo y. Como assim? Olha só, olha aqui, essa função que a gente já olhou que ela é crescente, ela está interceptando o eixo y nesse ponto. Então, ali é numericamente igual ao b. Então, se olhar comigo aqui, eu tenho o b e o a marca o crescimento ou decrescimento da função. Perfeito? Agora vem cá, se a função fosse decrescente, gente, se o a maior que zero, a minha função ela é crescente. Para ela ser decrescente, o que a gente tem que ter em mãos? A gente tem que ter um a menor que zero. Então, se o a é negativo, a minha função decresce. Olha o desenho aqui, ó, observa comigo, ela está decrescendo. Repara que o ângulo que nós temos aqui é um ângulo maior que 90 graus e anteriormente nós tínhamos um ângulo menor que 90 graus. Então eu falo que ela é decrescente quando o a é menor que zero. E eu falo que ela é crescente quando o a é maior que zero. E o b? O que vai ser o b? O b é a mesma coisa. O b é a interseção do gráfico da função com o eixo y. Observa ali que eu tenho esse b. Perfeito? Bom, então vamos seguir para ver se ficou muito claro para a gente. Olha só. Galera, agora que a gente já estudou os coeficientes a e b, e a gente já sabe olhar para a função, vem aqui no slide comigo, vem na tela e dá uma olhadinha no que a gente tem aqui para colocar em prática. Ó. Eu vou colocar uma função qualquer aqui para você, tá? Essa função, por sua vez, ela é uma função de primeiro grau. E aí eu vou trabalhar algumas coisas com vocês. Olha comigo, eu tenho ali uma função, eixo x, eixo y. Essa função, ela é crescente ou decrescente? Nitidamente ela é crescente. Observa, quanto maior o x, maior está sendo o y. Então, se essa função ela é uma função crescente, eu posso sem medo falar que o a é maior que zero. Perfeito? E lembrando, quem vai ser o b? O b é a interseção com o eixo o quê? Com o eixo y. Então, observa onde está batendo aqui, ó. Está batendo lá embaixo. Quando bate lá embaixo, eu tenho aqui que o b.
E esse b, ele é menor que 0. Perfeito? Gostaria também de chamar a atenção de vocês para uma coisa, que é o seguinte: sempre que você tiver a interseção da função com o eixo x, muita atenção, com o eixo x, nós dizemos aqui que a função f de x, ela é nula, ou seja, ela é igual a 0. Então, você pega a x mais b, que é a função, igual a 0. Quando você resolve isso aqui, você está encontrando o quê? Você está encontrando a raiz de uma equação. Então, eu falo que esse ponto aqui é o zero ou raiz da função. Então, recapitulando, o que é o b? O b, ele marca a interseção da função com o eixo y. O que é o a? A inclinação, se a sua função está crescente ou está decrescente. A interseção com o eixo x, o que vai ser isso? Vai ser o zero da sua função, ou seja, é onde ela tem que ser nula, igual a 0. Muita atenção com esse ponto aqui ele marca um ponto de troca de sinais, que já a gente fala mais para frente. Perfeito? Bom, agora, uma função de primeiro grau, ela pode ter algumas variações, tá? E alguns casos especiais. Então, vem comigo aqui para o slide e vamos lá, ó. Primeira funçãozinha seria a função constante. O que é a função constante? Pensa comigo, uma função constante é algo que não tem modificação, ela continua ali, daquele jeitinho e sempre. E aí eu falo, ó, função constante é quando o a é igual a 0 e o b é diferente de 0. Assim, temos f de x igual a b. Tá? E aí o seu gráfico, né? O mais importante é a gente saber ligar o gráfico à função. Lembrando, toda função a gente põe no plano cartesiano, eixo x, eixo y. Lembrando que o eixo x chama-se abscissa e o eixo y chama-se ordenada. O gráfico de uma função constante, ela vai ser paralela ao eixo x. Por exemplo, se aqui é 3, essa função aqui, ela tem o jeitão f de x igual a 3. E aí é só você parar e pensar comigo. Quanto que é o f de 1? 3. Quanto que é o f de 2? 3. Quanto que é o f de 1 milhão? 3. Então, função constante, todo elemento tem a mesma o quê? Tem a mesma imagem. Beleza? Então, toma cuidado com isso aí, tá? Agora, vamos para mais uma função. Uma outra função é a função identidade, que é um caso particular de função de primeiro grau. Olha como é que ela é, ó. Chamamos de função identidade toda função onde o a vale 1 e o b é igual a 0. Então, a lei de formação fica f de x é igual a x. Com isso, galera, pensa comigo, olha o gráfico dela. O gráfico dela, em relação ao eixo x e o eixo y, pensa, quanto que é o f de 1? Ah, o f de 1 vai ser 1. Quanto que é o f de 2? Vai ser 2. Quanto que é o f de 3? Vai ser 3. Quanto que é o f de 5? Vai ser 5. Quanto que é o f de 1000? Vai ser 1000. Quanto que é o f de menos 1000? Vai ser menos 1000. Ou seja, todo mundo liga no mesmo cara. Então, quando eu penso no gráfico, o 1 vai no 1, o 2 vai no 2, o 0 vai no 0, o 3 vai no 3 e assim sucessivamente. Então, quando eu ligar, eu tenho aqui, ó, a bissetriz dos quadrantes ímpares, tá? Muito cuidado. Então, a função identidade é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Hoje, mas o que é bissetriz mesmo? Bissetriz é um segmento que divide o ângulo ao meio, tá? Então, tem um ângulo de 90 graus aqui e ele divide esse ângulo em duas partes iguais. Então, função identidade vai ser a bissetriz dos quadrantes ímpares. Está aqui, ó, destacado pra gente aqui, ó. Bissetriz dos quadrantes ímpares. Perfeito? Bom, ao mesmo tempo que eu tenho essa função identidade, eu passo a ter uma função denominada função simetria. O que seria essa função simetria? Vamos ver essa função simetria aqui? É a função onde o a é menos 1 e o b é 0. E a sua lei de formação fica f de x é igual a menos x. Perfeito? E aí, como é que ficaria o seu gráfico? Lembrando, plano cartesiano, você tem o eixo x, que é a abscissa, eixo y, que é ordenada, e a gente começa. Quanto que vai ser o f de 1 para essa função? Vai ser menos 1. Quanto que vai ser o f de 2? Vai ser menos 2. Quanto que vai ser o f de 3? Vai ser menos 3. Quanto que vai ser o f de menos 5? Vai ser 5. Ou seja, eu estou pegando um cara e levando ao seu simétrico, né? Lembrando, 2, o simétrico de 2 é menos 2.
Por isso que ela recebe o nome de função simetria. Eu pego um cara e levo no seu simétrico. Perfeito? Ah, Gemi, e aí, como é que fica esse gráfico? Bom, é só a gente parar para pensar. O 1 liga no menos 1. O 2 liga no menos 2. O 3 liga no menos 3. E aí, na hora que eu ligar esses camaradas aqui, ó, eu passo a ter esse gráfico aqui. Esse gráfico, ela é a bissetriz, essa reta é a bissetriz dos quadrantes o quê? Dos quadrantes pares. Então, a função o quê? A função identidade era a bissetriz dos quadrantes ímpares. A função simetria é a bissetriz dos quadrantes o quê? Dos quadrantes pares. Beleza? Tranquilo? Beleza. Então, vamos seguir.